Olá, eu sou o Cláudio Fernando e hoje eu vou falar sobre o filme do ano, ou pelo menos é o que todo mundo tá falando, Barbie. Se você já viu ou pretende ver, comenta aqui embaixo e deixa um like. Mas vamos lá, qual é a história de Barbie? Eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas vamos lá. Bem, a história de Barbie é a história da Barbilândia, e ela tá tendo um dia como toda Barbie, em que acorda, levanta, na verdade nem levanta, acho que ela flutua ali no momento. Desce pelo seu escorrego, começa a beber suas bebidas que não tem nenhum líquido, começa a comer suas comidas que não tem nada sólido. E vai seguindo assim por diante, até ir à praia, conhecer as outras Barbies, ter o Ken lá, e ela dá duas palavras com o Ken, e por aí é tudo muito perfeito. E eu acho que aqui começa o trabalho de direção da Greta Gerwig, que ela começa a explorar o mundo da Barbilândia muito bem. Através desses detalhes da Barbie, a gente começa a ver todo o desempenho de como tudo é bem feito, como tudo é rosa, perfeito. E eu acho que isso é um grande mérito de não ter usado CGI na maioria do filme. Eu acho que não tem CGI praticamente. Tem uns detalhes aqui e ali, mas ao todo, a Barbilândia é tudo efeito prático, é de fato, tudo ali é verdade. E isso trouxe mais imersão pra mim, porque quando teve o filme da Barbie, eu fiquei pensando que talvez eu não pudesse levar a sério, por justamente ser um filme de boneca e, tipo, não, como posso dizer, não vê credibilidade naquilo, mesmo sendo um mundo fictício, um mundo muito rosa, um mundo em que todo mundo fala as mesmas coisas, mas não. O fato de eu ver que tudo ali era real me deu mais imersão. E eu acho que a direção da diretora Greta Gerwig torna tudo mais imersivo. Que inclusive tanto a direção como o roteiro foram feitos por ela. Na verdade, o roteiro foram feitos por ela e seu marido. Então, acho um trabalho muito primoroso. A fotografia com tons de pastéis foi excelente. Então, deixa tudo não exagerado. Eu acho que tudo num tom perfeito. Apesar de ter vários tons de rosa, acho que tudo deixa tudo muito harmônico. Mas vamos lá. Como é a história da Barbie? Sem spoiler, tá bom? A história da Barbie é que ela tá vivendo mais um dia, começa a ver mais o outro. E até o momento que, quando ela tá se vivendo em seguida, ela tá tendo uma festa e de repente ela questiona sobre a morte. E aí todo mundo acha muito estranho ela tá questionando sobre a morte, porque ninguém pensa nisso, o pessoal só pensa em ser Barbie, pensa em tipo, comer, dormir, dançar e cantar. É basicamente isso. E quando ela tem essa epifania sobre morte, ela começa tudo dá errado, ela começa a achar estranhas as coisas que estão acontecendo, o leite começa a ficar azedo que ela tá bebendo, a comida começa a queimar, ela que simplesmente sai flutuando para até chegar no carro dela, cai. E inclusive eu adorei esse fato de tipo o próprio Barbilândia ser feito como as casas das bonecas, não terem teto, ser tudo muito de fato uma brincadeira, sabe? Então, tudo começa a dar errado pra Barbie e até então ela começa a se desesperar e o pior acontece pra ela, que é quando os seus pés começam a ficar achatados. Porque pra quem não sabe, eu acho que todos já devem saber, o pé da Barbie é bem inclinadozinho, sabe? Então, quando o pé dela fica como o da gente, o mundo dela desaba, ela não sabe mais andar, ela acha que tudo tá sendo perdido, ela não tá sendo perfeita. Até comentam com ela que ela tá dando defeito. E aí pedem pra ela falar com a Barbie que, vamos dizer que é a Barbie defeituosa, é a Barbie que todas as crianças quando brincam, corta o cabelo, risca de caneta, estica as pernas dela. Então, pedem pra ela ir até lá porque talvez essa Barbie pode solucionar o problema dela. E aí ela vai até a casa dessa Barbie, que inclusive essa Barbie sofre um bullying das outras Barbie por ser esquisita, por todo mundo maltratar ela. Quando eu digo todo mundo, é os humanos, porque aqui nesse mundo, apesar de ser o mundo da Barbie, é como se tipo, eu não sei ser muito direto, mas eu diria que é assim, eles vivem nesse mundo, mas suas versões de boneco estão sendo brincadas pelos humanos. Então, acontece muito disso. Então, a Barbie esquisita tá sendo maltratada por uma criança, por isso que reverbera nessa personalidade dela e nessa aparência dela. Chegando lá, ela descobre que, tipo, pra ela restaurar a perfeição dela, que inclusive essa Barbie da Margot Robbie é justamente a Barbie padrão. A Barbie que é toda bonitinha, tipo loira, os olhos azuis, faz as mesmas coisas de sempre. Então a Barbie esquisita fala pra ela que se ela quiser retornar para o que era antes, ela precisa ter uma conexão com a dona dela, com quem está brincando com ela. E aí ela precisa ir para o mundo humano
para tentar restaurar isso. E quando ela restaurar esse vínculo com a humana dela, tudo vai estar como era antes. E aí, até então, a Barbie decide seguir essa jornada. Mas bem, até aqui eu diria já pra vocês que começa a parte com spoilers. E como eu queria dizer um pouquinho antes também, antes da minha nota e antes de começar a parte com spoilers, eu queria falar um pouquinho das atuações e acrescentar um pouquinho do trabalho de direção, do trabalho do próprio filme da Barbie. Sobre a Margot Robbie. Bem, a Margot Robbie pra mim foi um dos melhores trabalhos dela aqui, porque apesar de ser um filme de boneca, apesar de estar fazendo um papel de uma boneca, todas as emoções que ela passa são sinceras, sabe? Então eu consigo acreditar tudo o que está acontecendo ali. E apesar dos diálogos estarem, como eu posso dizer, até mesmo repetitivos, porque eles vivem o mesmo dia após dia fazendo as mesmas coisas, eu consigo levar a sério quando ela quer passar uma emoção. Eu consigo levar a sério quando ela tá triste, quando ela tá com dúvida, quando ela tá nervosa. Eu consigo sentir tudo isso. Então, pra mim, ganha esse destaque. Da mesma forma o Ken. Eu falei brevemente aqui sobre o mundo da Barbie, mas esqueci de falar do Ken, que é um grande pivô aqui junto com a Barbie, porque ele serve como suporte dela ali, né? Tanto que todo mundo fala que existe a Barbie e o Ken. Então eu vejo que o Ryan Gosling, ele tá dando um excelente papel aqui. Eu acho que é digno de Oscar, apesar de não gostar o Oscar como parâmetro de qualidade, mas eu vejo que tanto ele como a Margot Robbie estão fazendo um grande trabalho. Ele, principalmente, na forma que ele quer passar as emoções dele, assim como a Margot Robbie. A gente consegue gostar muito do Ken, a gente consegue ter raiva do Ken, a gente consegue até mesmo ter pena também ao mesmo tempo. Então, eu achei um excelente trabalho. E como eu falei pra vocês, a direção da Greta Gerwig só vem para somar aqui. A gente vê excelentes enquadramentos que amplia o mundo da Barbie, assim como também o jeito que ela deixa tudo mais imerso para a gente e dá mais vazão para os atores. E o que eu poderia dizer um pouco do defeito é justamente isso, que eu vou até complementar depois na parte com spoilers, que eu acho que eles focam muito ali na Barbie e no Ken e não dá espaço para os outros atores ter um momento aqui e ali. Pelo menos eu achei que ficou um pouco vago. Não sei se foi ao cargo da questão das atuações dos outros atores ou até mesmo do roteiro. Eu acho que foi mais pelo roteiro que faltou na verdade dar esse espaço para as outras Barbies, os outros Kens, apesar de eles terem seus momentos para brilhar. Mas bem, minha nota aqui no final de tudo, eu diria que a nota segue um 8.7, porque é um filme que apesar de ser ao mesmo tempo curto, quando está chegando perto do final, você quer um pouco mais, dá até uma certa ânsia de saber o que pode acontecer no final, que pra mim o final é bem inesperado. E até mesmo eu queria até ver uma continuação do que poderia acontecer. E quando chegar na parte com spoilers novamente, eu continuo pra vocês o que eu achei, o que poderia ter. Mas bem, vamos lá. Parte com spoiler agora. Se quiser ficar aqui, coloque sua conta a risco. Se não quiser ficar, porque ainda vai ver o filme, deixa o like e até a próxima. Mas vamos lá. Bem, a parte com spoiler do filme. Depois que a Barbie tem essa conversa com a Barbie esquisita, ela resolve ir até o mundo dos humanos, porque existe o mundo dos humanos, e para isso tem que seguir um padrão de viagens. Ela tem que andar de carro, depois tem que andar de bicicleta. Não sei se é exatamente essa ordem, tá? Mas eu sei que ela tem que andar de carro, de bicicleta, de barco, depois de patins, para depois chegar no mundo dos humanos, que é justamente pela Califórnia. Mas ao começar essa jornada, ela faz uma festa, né? Se despede. A gente vê que o Ken tá sempre desejando ter a atenção dela. Ele sente a necessidade de, tipo, para ele viver, ele precisa ter o olhar da Barbie, ele precisa ter a aprovação da Barbie. Tanto que ele anda constantemente disputando contra outros Kens. Na verdade, o Ken do Ryan Gosling, que é tipo, o Ken principal, ele tá sempre em disputa com o Ken do Simu Liu, que é o cara que até fez o Shang-Chi da Marvel. E até gostei bastante do trabalho do Simu Liu, assim como do Ryan Gosling, e assim como dos outros Kens, mas eu acho que dou mais destaque para o Ryan Gosling e o pro Simu Liu. E aí o Ken sempre vive nessa provação de surpreender a Barbie, ele sempre deixa em escanteio, ela nunca tem tempo pra ele, porque sempre é a noite das garotas. Na verdade, todo dia é a mesma coisa, então, tipo, todas as vezes que ele acha que tem alguma chance de fazer algo com a Barbie, ela vai fazer alguma coisa com as meninas. E aí, quando a Barbie segue essa jornada de ir ao mundo dos vivos,
ela descobre que o Ken tá no porta-malas, no atrás do carro, pra falar a verdade. E aí no começo ela pede pra ele voltar, mas ele ainda assim, insiste, diz que precisa dela, porque ele apostou com outro Ken, que ele iria com ela, que ela precisava dele, e acaba ele indo com ela, ou seja, os dois começam a jornada para ir pro mundo dos humanos. E aí, pra mim, começa a melhor parte, que é justamente essa transição da Barbilândia pro mundo dos humanos, porque aqui a gente começa a ver um pouco mais da interação da Barbie e do Ken, e o contato dele com o mundo dos humanos, que chegando lá, a gente começa a ver duas vertentes, tanto a visão do Ken como a visão da Barbie sobre o mundo dos humanos, o nosso mundo, por assim dizer. Fica mais fácil, né? E aí, quando ela chega lá, ela começa a sofrer assédio, os caras começam a olhar estranho pra ela, começam a falar coisas pra ela, enquanto pro Ken, ele começa a ver muita, como eu posso dizer, virilidade naquele mundo. Ele vê os caras falando do jeito que quer, pensando como quer, agindo do jeito que quer. Então ele começa, como eu posso dizer, ficar curioso com aquele mundo, enquanto aí só cada vez mais a gente vê o desconforto da Barbie. Tanto que tem um breve momento que ela recebe um tapa na bunda de um desconhecido, por ser mais por menos, sabe? E aí eles são presos. E ainda assim a gente vê que tipo, eles ainda são muito inocentes. E as melhores partes pra mim desse filme é justamente na parte do mundo humano. E inclusive eu diria logo aqui pra vocês que é uma parte que eu queria ver mais e eu achei pouco. Eu achava que, tipo, por ser justamente a Barbie vindo pro nosso mundo, grande parte do filme seria aqui no mundo humano, mas é muito breve, então fica um pouco a desejar, sabe? Fica um pouco, tipo, o que poderia acontecer mais, o que poderia acontecer com ela, com quem, o que ela poderia aprender, o que ela poderia se surpreender. E aí eu sei que o objetivo da Barbie é encontrar sua humana. E aí ela tenta seguir firmemente com esse desejo. A Barbie esquisita até falar pra ela que é uma coisa que ela precisa sentir. E aí ela fala pro Ken que precisa ter esse momento. E aí o Ken diz que também vai andar por aí, porque ele precisa ter esse momento também, mas na verdade ele só tá com interesse em relação aos homens do nosso mundo. E aí ela tem um momento em que ela começa a ter uma imaginação da menina brincando, né, com a boneca e ela percebe que essa menina tá na escola. E logo em seguida, ela quando tem esse pensamento, ela começa a chorar. E aí cai uma lágrima dela, ela não entende muito bem e começa a dizer que tipo, apesar de ser triste, né, tá chorando, é uma coisa boa, uma sensação boa. E logo em seguida ela começa a observar o mundo em sua volta e ver as relações, como também os sentimentos das pessoas. Ela começa a ver um casal conversando, ver uma pessoa chorando, ver uma pessoa pensando. E eu acho que pra mim, eu acho que a mensagem do que eu quero até mesmo comentar mais aqui sobre o filme da Barbie, que é a jornada interior da Barbie. Enquanto a do Ken, ao meu ver, foi uma jornada muito exterior, muito do que ele poderia ver no mundo, enquanto a Barbie foi muito do que ela poderia ver dentro dela. E ao ver esses sentimentos, ela começa a observar o mundo cada vez mais e focar mais ainda no seu objetivo. Já o Ken, quando ele começa a andar, ele começa a entrar como posso dizer, no mar de virilidade, no mar de masculinidade, que ele começa a ver os caras na academia, ele começa a ver policiais em cavalo, homens sendo grossos com as mulheres, e isso encanta ele, porque ele sempre foi a segunda opção. E ele começa a absorver mais desse conteúdo. Ele até ouve muito do patriarcado. E admira que o patriarcado é um mundo em que os homens estão sempre dominando. Diferente da Barbilândia, que é um mundo em que as mulheres estão sempre dominando e os homens são segunda opções. Então ele começa a absorver todo tipo de conteúdo masculino que possa somar para ele. Tanto que quando ele retorna para Barbie, dizendo que eles têm que seguir, ele já trata ela um pouco grosseira. Tipo, ele acha isso incrível, ele acha legal gritar com a mulher e tal. Então a gente vê muito aqui essa questão sendo trabalhada através do senso de humor e de forma sutil. Por isso que eu acho que o trabalho da Greta é muito prático e direto, sabe? Ela quer passar a imagem de forma muito sucinta. Ela não precisa exagerar ou deixar tudo muito expositivo. Ela bota ali nas entrelinhas o desejo dele. Já mostrou anteriormente que os homens na Barbilândia sempre ficam em segundo plano. Então isso alimenta mais ainda o desenvolvimento dos personagens. E aí segue o caminho da Barbie seguindo na escola atrás da menina.
E aí ela descobre que a menina não tá nem aí pra ela, a menina não liga pra ela. Mas o que é a Mattel? Bem, para quem vocês não sabem o que é a Mattel é justamente a empresa que fabrica as Barbies, no nosso mundo mesmo, tá? Não é coisa do próprio filme. E eu achei uma grande sacada aqui. Eu acho que é uma coisa que pode, não vou dizer que revolucionar, porque como eu falei anteriormente, eu acho que o mérito do filme da Barbie ter esse alvoroço todo, é justamente sobre seu marketing, que ele vende muito um marketing que pode seguir várias vertentes. Ele consegue atrair as meninas, as crianças, na verdade, que viam o filme da Barbie, atrair as pessoas que gostam de cinema por ver algo diferente e atrair até mesmo pessoas que estão curiosas, que estão por ver o que tem no filme. Mas aí tá o pequeno problema nisso, que eu acho que muitas pessoas foram na expectativa de achar que era um filme assim, que seria fora do comum, que seria fora da caixa, quando na verdade é um filme muito bom, é um filme com um roteiro até mesmo simples, leve, mas objetivo na sua mensagem, objetivo no que ele quer passar através dos personagens e principalmente no final da sua mensagem. E aqui o que eu quero dizer que onde ele pode revolucionar. Porque não sei se vocês viram, a Mattel tá querendo trazer novos filmes, seja com Hot Wheels, Uno e outras coisas. Então eu acho que é um grande começo para filmes desse tipo, apesar de serem infantis, trazerem uma mensagem que atinge muito o público adulto, assim como a Pixar faz hoje em dia, né? Apesar de terem filmes para crianças, eles querem atingir o filme adulto. E eu diria que esse núcleo da Mattel, que é quando ele é uma galera mais do corporativo, né? Os empresários, eles pegam a Barbie e tentam devolver ela. Na verdade, eles tentam tirar ela de linha. Ela chega lá na empresa e aí ela chega lá e descobre que, tipo, pra resolver tudo, eles falam que ela tem que entrar numa caixa. Só que logo em seguida a Barbie não quer entrar. E anteriormente eu queria dizer que a gente descobre que a Barbie nunca teve a ligação com a criança lá, que eu acho que o nome dela é Sasha. Se eu não me lembro. Se eu não me lembro, que eu me lembre assim, acho que é Sasha. E aí ela descobre que na verdade ela não tem a ligação com a Sasha, e sim com a mãe dela que trabalha na Mattel. E esse núcleo da Mattel eu achei um pouco, como eu posso dizer, fora do tom. Porque ele é eu acho que é o núcleo mais fraco aqui. Algumas piadas funcionam muito bem, só que logo depois foge da linha, sabe? Não tem o mesmo peso, não tem a mesma graça, até mesmo a mesma importância para a narrativa do filme. E aí a gente vê que esse escritório da Mattel são formado por homens, e aí minha interpretação, que eu pelo menos eu tenho pela Mattel, é que a gente até mesmo acha os personagens bobos, ridículos, até mesmo para o mundo humano, eles são bem atrapalhados. Tem um momento que é da alavanca, apesar de ser muito bom, eles não conseguem nem passar a alavanca, tem que passar o crachá antes. E eu acho que é uma grande representação não só dos homens, mas toda essa questão do empresarial, os engravatados, de serem atrapalhados, serem toda vez sistemáticos, só pensarem no dinheiro e tudo ter um valor financeiro para eles. Só faz sentido se ter um valor financeiro. Tanto que eles dizem que trabalham para as mulheres, trabalham para a marca Barbie, para fazer crianças, meninas felizes, mas justamente pelo fato do dinheiro, né? E aí quando a Barbie tá sendo fugindo deles, ela encontra a Sasha, a mãe dela, que eu até falei anteriormente. A Sasha não tem a conexão com a Barbie, sim a mãe dela. E aí ela resolve ir pra Barbilândia. Só que, como eu tinha falado antes pra vocês, o Ken resolve ir antes pra Barbilândia. E quando ela chega lá, o Ken dominou tudo, assim como os outros Kens. Ele fez toda a Barbilândia se tornar um pouco do que é o mundo de hoje em dia. Pouco não, na verdade, acho que até bem mais, porque tem um domínio completo lá. Ele muda as imagens lá das rochas que tem antes das Barbies. Ele muda até mesmo as posições das Barbies. E aí aqui eu acho que tem uma mensagem muito direta do papel da mulher hoje em dia. Como o patriarcado, ele bota um papel para a mulher, enquanto o homem só pode ser o homem. O que eu quero dizer isso para vocês? A gente vê que hoje em dia o homem ele pode ser quem ele era anteriormente. Quando eu digo assim, quem ele era anteriormente, é que se um cara tinha um videogame antigamente, quando ele tinha 8 anos de idade, ele pode hoje em dia comprar um videogame quando ele era criança e jogar e achar tudo bem. Já a mulher ela não pode mais comprar uma boneca, sabe? A mulher, depois que ela larga a boneca, ela já virou uma mulher. Se a mulher vira mãe, ela até começa a virar mãe, não esquece e que ela é uma mulher, tem as suas necessidades, enquanto um homem não, um homem sempre está fadado a ser um homem.
enquanto a mulher tem que sempre ter um papel. E aqui eu acho que essa é a mensagem muito direta da Greta com as mulheres. É um papo muito objetivo, tanto que tem piadas que atingem muito o público feminino, assim como os comportamentos dos Kens, os comportamentos das Barbies. É uma mensagem muito objetiva para as mulheres. Mas ainda assim, dá para você absorver tudo que ela quer passar, principalmente através dos Kens, no caso do Ken, do Ryan Gosling aqui, que ele muda tudo, ele traz essa masculinidade toda para o mundo da Barbilândia. Ele até diz que o cavalo é a extensão dos homens, tudo se resolve através de força física, virilidade e tal. E aí a Barbie fica sem acreditar que, tipo, tudo que ela poderia resolver não foi resolvido. E ela simplesmente aceita. E aí ela até briga por um breve momento com a Sasha e com a mãe dela, tem a conexão com a Barbie. Mas ainda assim a Sasha resolve voltar para ajudar a Barbie, porque elas se estressam, resolvem ir embora da Barbilândia e deixar como tá. Só que elas tentam ajudar a Barbie e levam ela pra Barbie esquisita. Chegando lá, a mãe da Sasha, que eu não vou lembrar o nome dela, mas a mãe da Sasha começa a simplesmente conversar sobre toda a questão do papel da mulher para Barbie e para algumas Barbies que tinham sido meio que sequestradas pela Barbie esquisita através da vontade de fazerem elas voltarem como ser antes, porque como eu tinha falado para vocês, os Kens, eles colocam um papel para cada Barbie que fazem esquecer que elas são. Elas acabam aceitando, assim como é na nossa sociedade hoje em dia. Através do patriarcado, muitas mulheres acabam aceitando as suas posições. E quando tentam lutar pelos seus direitos, acabam sendo oprimidas pelos homens. Aí até tem uma cena muito boa, que é quando o Ken tá pro trabalho, ele até pergunta se o patriarcado tá funcionando na empresa, lá no mundo humano, e o cara fala, funciona, só que a gente não pode falar isso alto. Então a gente vê que, tipo, o Ken trouxe toda a realidade pro mundo da Barbilândia. E aí a Barbie começa a seguir seu plano de, através da mãe da Sasha, convencer outras Barbies simplesmente falando tudo que a mulher precisa fazer, quem elas devem ser. E com isso eles começam a enganar os Kens, pra mim é uma parte muito boa, que ela faz eles ficarem contra eles, e a gente vê uma das melhores cenas, que é o musical. Tem poucas cenas de música, mas acho que tem, são muito boas, que é os Kens lutando contra eles mesmos, e eles estão cantando e tal. E a gente vê que a briga dos Kens é simplesmente uma briga de meninas. Eles um apertando o bico do peito do outro, eles fazendo cascudo, coisas que todos os meninos fazem, até hoje em dia mesmo, sabe? Então, achei muito interessante como a Greta consegue usar o senso de humor para contar uma mensagem. Tanto que tem muita. Duas cenas que eu acho que tiro de destaque aqui. Que ela fala do. Que tem caras que gostam do Zack Snyder, a direção do Zack Snyder. Os Kens gostam, na verdade. E é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Como a galera. Como eu posso dizer, idolatra o Zack Snyder, assim como também como tem caras que gostam de explicar o Poderoso Chefão para as mulheres como se fosse a coisa mais difícil do mundo para elas, quando na verdade só estão se achando. E aí eu acho tudo muito interessante isso. E aí chega um momento em que a Barbie consegue converter todas as mulheres e dominar o poder novamente. E o Ken entra na mais uma epifania ali de se questionar quem é ele. E aí a Barbie fala que ela só precisa. No caso, ele só precisa ser ele. Tanto que ele fala, quem sou eu? E aí ele começa a perceber que ele não precisa da Barbie para ser ele. Ele não precisa ser aquilo que foi definido para ser ele. E aí tudo começa a se restaurar aos poucos. A Barbilândia começa a voltar ao normal. Os Kens começam a se aceitar, apesar de ter vários Kens. E o Alan, inclusive é um papel muito bom do cara que faz o Alan. Inclusive eu acho até muito uma versão do homem que não se encaixa ali naquele padrão, naquele estereótipo. Apesar dele ser conhecido como o boneco, que é o amigo do Ken, aqui ele foge muito desse padrão. E tá muito mais do lado das meninas para ajudar as meninas. E aí, como eu tava falando pra vocês, tudo volta a ser como era antes, só que a Barbie não entende o que tá acontecendo com ela, porque pra ela tá tudo a mesma coisa, ela acha tudo imperfeito. E de repente chega uma senhora que ela tinha visto anteriormente lá na Mattel, que é simplesmente a dona da Barbie. E aí ela começa a conversar com ela, pra mim é uma cena emocionante, tipo, pra mim é o ponto alto do filme, que é esse momento que eu acho que o filme poderia ter mais, mostrar mais, que é simplesmente um monólogo ali da Barbie se perguntando quem é ela, porque ela sempre foi definida a ser alguém.
E a dona da Barbie, que inclusive a dona verdadeira faleceu, e aqui é uma atriz sendo, interpretando E aí a gente vê que essa dona da Barbie, eu esqueci até o nome dela, perdão, ela fala que ela pode ser quem ela quiser, só porque teve coisas que definiram ela, ela pode ser outra coisa, pode fazer outra coisa, agir de outra maneira. E aí, pra mim, tem a grande surpresa do filme. A Barbie quer voltar pro mundo humano. Ela quer ser humana. E aí ela até pede permissão pra dona dela. E ela diz que não precisa não precisa de permissão. Basta ela ir lá e fazer. E eu acho que essa mensagem é muito mais profunda. Como eu falei, a Barbie tá numa jornada de ser quem é ela. E a partir do momento que ela enxerga o papel da mulher, ela consegue absorver todas as imperfeições do mundo, seja da Barbilândia, que por mais que seja um mundo perfeito, ela via que essa perfeição trouxe um desastre para aquele momento através dos Kens. Ela vê que no mundo humano é cheio de imperfeições, ela vê que é, tem celulite, ela vê que ela chora, ela vê que o cabelo dela não fica perfeito como sempre, mas isso é o que faz ela viver, isso faz ela se movimentar e tentar ser alguém melhor. Então foi uma grande sacada do filme aqui pra mim, essa jornada em busca do conhecer, né, do papel da mulher aqui, da própria Barbie se conhecendo e conhecendo mais do mundo. E aí o filme chega praticamente já ao fim e a gente pensa que a Barbie vai começar a trabalhar, até diz que o nome dela é Barbie, quando na verdade ela tá indo só pro ginecologista. Então eu achei assim, o famoso tipo plot twist, assim, como a Barbie se encontrou nesse grande final. Foi uma grande surpresa para mim esse filme, conseguiu me surpreender, me impressionar através das suas falas, do seu humor, da sua direção e principalmente das suas atuações. Pra mim é um filme, como eu falei pra vocês, nota 8.7 e dá esse gostinho de que a gente poderia ver mais da Barbie agora no mundo real, ela agora como humana. Se você ficou curioso, se você pensa em comentar mais alguma coisa, se você pensa em ver Barbie, comenta aqui embaixo. Se tem alguma parte que gostou, quer que eu traga algumas coisas, quer que eu traga mais de filmes da Greta, comenta aqui embaixo e até a próxima.